Olá, pessoas! Como é que vocês estão do lado daí? Tudo bem? Cheguei, senhoras e senhores, pra gente conversar um pouquinho. E hoje vocês ficam pedindo aí nossas lives. Ah, faz de tal banca, faz de tal banca. Hoje nós temos uma banca aqui. A gente já conversou um pouquinho sobre ela. Mas como a gente tem um concurso aí de Arapiraca, eu achei que eu não ia acertar, eu acertei. Em Alagoas! O que acontece? Teremos que falar sobre isso, né? Isso, pra ajudar vocês aí, o pessoal de Alagoas, que precisa aí desse suporte, de tirar dúvidas, entender como é que a banca funciona. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Senhoras e senhores, a banca a qual me refiro, que a gente vai conversar, chama IBAN. Tá bom? É uma banca que trabalha com questões de alternativa. E você sabe do lado daí que por mais que você não faça especificamente esse concurso que a gente está falando, pode ser a sua banca em outro concurso, pode ser o mesmo perfil de uma banca parecida. E assim a gente vai estabelecendo boas questões de língua portuguesa para você não se perder, para você ter aí uma boa clareza de língua portuguesa. Língua portuguesa no seu concurso, ela é estratégica. Agora você vê, né? Eu não errei Arapiraca, mas o português é quase que não sai. Uma hora eu vou travar, gente, mas essa é a ideia. A brincadeira funciona da seguinte forma, que não é uma brincadeira. A língua portuguesa, ela é estratégica dentro do seu concurso. Você já percebeu isso? Se você ainda não percebeu isso, pode ser que você esteja tendo um pouquinho aí mais de dificuldade nos concursos que você está tentando. Pensa comigo. Sei que os conhecimentos pedagógicos, o Leandro, a Kessia, né, isso, a Fabiola, maravilhosa, eu sei que eles estão aqui, estão te ajudando e normalmente dentro da sua prova é o que mais vale ponto, né? É o que mais a gente tem de pontuação. Mas vocês já prestaram atenção que na maioria dos editais, na maioria das bancas aí com a qual vocês fazem os concursos, sempre tem ali que você tem que atingir um máximo de questões, um mínimo de questões de língua portuguesa, não é isso? Você já deve ter sido eliminado porque não acertou esse mínimo de questões ou porque zerou língua portuguesa, isso não pode acontecer. E você já deve ter percebido que quando você tira uma nota bem alta em língua portuguesa, sua nota dispara, porque ela é estratégica, gente. Eu sei que ela mostra pra gente um certo grau de dificuldade, complexidade por conta da gramática, mas é exatamente por isso que as bancas cobram com tanto rigor ou de uma forma mais forte, nem que seja ali 8 questõezinhas, 10 questõezinhas, porque ela é necessária para uma boa avaliação e também para um professor, não importa qual área. Então ela sempre vai aparecer. A banca IBAN, ela tem um jogo de gramática um pouco mais forte do que as outras que a gente já conversou aqui, tá? Ela tem questões em alternativas, é um perfil dela. E aqui eu trouxe para vocês uma prova que era de professor de ensino fundamental. Então está dentro aí da área de educação, para vocês terem uma noção normalmente como é que ela cobra. Denise, gosta de textos grandes? Ela gosta de um textinho grandinho. De médio a grande, tá? Eu achei esse aqui médio. E aí sempre aquele resultado, aquele jogo que a gente faz para ter um bom resultado. Faça a leitura do texto. Assim você consegue treinar, você consegue ter mais confiança no dia da sua prova. Não ter dúvidas do que vai responder em relação ao texto. E principalmente ganhar rapidez na leitura. Como que muita gente às vezes... Professora, como é que eu tenho muita dificuldade em língua portuguesa? Eu tenho muita dificuldade em interpretação. Já mandaram mensagens para mim falando, professora, eu tenho, assim, um analfabetismo funcional muito grave. Então, vem cá comigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem algum desses problemas de interpretação, compreensão, o que te falta é a leitura. Mas se você tem uma dificuldade um pouco maior, você precisa de um acompanhamento. Busque esse acompanhamento, tá? Porque senão você não consegue avançar, você sempre vai se sentir um pouco atrás. E não é esse o nosso jogo, não é isso que a gente quer pra você. O Pedagogia para Concurso trabalha com a sua aprovação. A gente gosta de receber os poemas, os depoimentos aqui de sucesso, né? Poemas não, depoimentos de sucesso. Então a gente gosta de ter a aprovação, é para isso que a plataforma foi criada, é para isso que a gente tem o Pedagogia para Concurso. Então vem cá com a gente, vamos lá, vai falando as suas dificuldades, a gente vai entendendo, te encaminhando, te mostrando como é que você pode fazer. Mas a primeira dica que eu dou aqui para vocês não importa o tamanho do texto, você tem que parar de ter preguiça de ler texto. Se você tem preguiça de ler texto, você vai ter preguiça de ler alguma lei, você vai ter preguiça de ler um enunciado, e aí pode ser que a sua prova não tenha o resultado que você espera, na aprovação que você espera. Pensa nisso, tá bom? A partir disso, o que nós temos, senhoras e senhores? Questões da língua portuguesa, Banca IBAN.
Voltada aí principalmente para o concurso aí de Arapiraca, Alagoas, não é isso? E aí essa banca aqui, como eu falei para vocês, ó, tem uma estrutura de médio a difícil, tá bom? Ficou alguma dúvida, teve alguma coisa aí que você não entendeu, não teve aí tempo de uma resposta? Vem cá, ó, me segue lá, prof.denisefranca, pode mandar mensagem, a professora vai responder. Professora, não entendi tal questão, dá um print, manda para a professora que vai dar tudo certo, tá bom? Outra coisa importante para vocês não deixa de seguir as redes sociais de Pedagogia para Concurso, que aí você consegue ter uma boa noção de alguns pontos importantes para a sua banca, para o seu concurso, para os conhecimentos que você precisa para passar dentro aí do seu concurso, tá bom? Fala que você não perde nenhuma novidade, combinado assim? Nenhuma novidade. Vamos lá? Texto, ó, dos textos que a gente já conversou aqui, inclusive, eu acho que foi live passada ou live anterior, acho que foi na penúltima live aqui, toda quarta-feira a gente tá aqui, vocês sabem, né? Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, estamos aqui para fazer uma live maravilhosa para vocês. Língua portuguesa na veia, combinado? Não perde. E aí, uma penúltima live que eu falei, eu trouxe um textão. Aí teve um monte de gente que reclamou, ai, Denise, é muito grande. Eu sei, mas eu trago o que é para você parar de achar dessa forma. Você tem que fazer a leitura do texto e eu faço junto com você, para um dia da prova tu escutar minha voz. Então aqui esse texto é tranquilo, concorda? Temos um texto médio, não é um texto muito grande, é um texto aqui de fácil leitura, é um texto que vai falar um pouquinho sobre uma ideia social, e aí vamos ler juntos, sim, sempre eu faço a leitura do texto. Denise, está perdendo tempo? Não, não estou perdendo tempo. Eu estou te ensinando estratégia de questão. Perda de tempo é você não estudar. É simples assim. Comida é dinheiro vivo. Vem cá, vou te acompanhando, vai me ajudando aqui, ó, porque às vezes não fica tão bom o texto aqui pra você, mas vamos lá. Comida é dinheiro vivo. Mineiro não joga comida fora. Sempre acredita que o resto pode ser usado de noite ou completar o próximo cardápio. É um ser feito de esperança. Mesmo que tenha apenas 2 colheradas de um alimento, faz questão de guardar. Só se livra das migalhas e com o coração apertado. Geladeira de mineiro não é geladeira, mas um purgatório. Haverá a convivência de potes transparentes de diferentes dias, esperando um arremate final. Comida, cadê? Comida é dinheiro em Minas Gerais. É dinheiro vivo. O zelo já começa com a fiscalização da refeição. Todos cuidam de todos, com um canto da mirada atenta às reações dos demais comensais. Mãe e pai não admite que o filho não limpe o prato, mas limpar de verdade a um ponto de facilitar a vida. Facilitar a vida, cadê? Me perdi. Para quem lavar as vasilhas. É uma ofensa se servir à toa. Cria-se na criança desde cedo uma consciência do tamanho do apetite. Não se brinca com a fome. Se esnobar uma vez, pode faltar depois. Existe um compromisso social no ato de repetir, não devendo jamais acrescentar algo que não conseguirá terminar. Aqui não se come com os olhos, mas a partir do senso de responsabilidade. Em caso de viagem da família, o extra não vai para o lixo. A lixeira mal conhece os resíduos orgânicos. Prepara-se uma marmita ao porteiro do prédio, ao porteiro do prédio vizinho ou algum segurança do bairro. O povo de casa não se aquietará até encontrar alguém para levar a comidinha. Se acha que quando cai comida no chão da boca ou do garfo é sinal de parente passando necessidade, pense na gravidade do ato intencional de colocar para fora. Será uma maldição de penúria para as 3 gerações da sua árvore genealógica. Nos restaurantes, a superstição mantém a escrita. A diferença é que, comendo na rua, o mineiro prefere que falte boia do que sobre. Não é avareza, é desconfiança de que a porção para um dará para 2. Mineiro acha que o garçom está mentindo ou exagerando quando avisa que a porção é para uma pessoa só, decide pagar para ver e acaba tendo que completar. Nunca deixa a mesa porque sempre tem um pedido feito atrasado. Aliás, a porção para uma pessoa é, na verdade, 1,5 pessoas.
Para se vingar da matemática injusta dos estabelecimentos, carregará tudo o que permanecer sobre a mesa. É capaz de reivindicar o embrulho de uma folha de alface, de uma azeitona, de 4 palitos de batata frita, porém não deixa nada de nada para contar a história. Apesar do gosto extravagante do pacote, como desculpa alegará que é para o cachorro. Um texto de um cara chamado Fabrício Carpinejar, que é um poeta contemporâneo, um autor contemporâneo. Você vai ver ele várias vezes dando alguma entrevista no GNT, em algum canal de televisão, que ele é bem famoso. Ele tem um Instagram, Fabrício Carpinejar, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Essas leituras de textos que misturam um pouquinho do social com uma certa dose de poesia são bem legais. Então ele está falando aqui sobre comida, e bem especificamente a comida do mineiro, em que ele fala que é uma cultura do mineiro não desperdiçar comida de jeito nenhum, porque para o mineiro, principalmente, comida é dinheiro vivo. Vamos lá? Vamos lá para a nossa primeira questãozinha maravilhosa. Com base nas regras de ortografia oficial da língua portuguesa, analise as alternativas abaixo e assinale a opção correta quanto ao uso do termo à toa. É uma ofensa se servir à toa. Cria-se na criança desde cedo uma consciência do tamanho do apetite, considerando sua classificação e o emprego do acento indicativo de crase. Vamos lá conversar um pouquinho sobre crase? O que a gente tem com a crase? Já conversamos alguns pontos importantes. E aqui a Iban gosta de um pouquinho de gramática. A gente vai ter o A com o A, que é igual ao AA. O que isso quer dizer efetivamente, minha galera? É o seguinte: esse processo vai trazer pra gente alguns pontos importantes. Como, por exemplo, olha só, a gente tem que, se eu tenho um crase, quer dizer que algum termo pediu a preposição e algum termo aceitou o artigo definido feminino. Isso aqui é na construção da crase. Mas a gente precisa lembrar que a crase é obrigatória quando tiver em locuções adverbiais o quê? Femininas. Combinado? Locuções adverbiais femininas. O que isso quer dizer? Às vezes, é uma locução adverbial que indica a ideia de tempo. Se indica a ideia de tempo, senhoras e senhores, saibam, a gente vai ter a crase obrigatória porque é uma locução adverbial feminina. A gente não pode esquecer o que é uma locução adverbial feminina, concorda comigo? Essas locuções adverbiais femininas, elas vão ser determinadas da seguinte forma, olha só. Locuções adverbiais, vamos lembrar aí o que é um advérbio. O advérbio é aquele que trabalha com a ideia de circunstância. Então, se eu tenho, senhoras e senhores, alguma crase, alguma locução adverbial que vai expressar a ideia de tempo, modo, lugar, pode ter certeza que se ela for feminina, temos crase. Isso é uma regra, tá bom? Isso é uma regra determinada e bem determinada dentro da língua portuguesa. Então, vamos verificar o que a questão está dizendo sobre a crase? Então, ele fala o seguinte, ó. A locução à toa está incorreta, já que o uso do acento grave foi abolido para locuções adverbiais no Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa de 1990. Olha aí. A locução, letra B. A locução à toa está incorreta, pois a crase não é necessária neste caso, uma vez que não há regência de preposição. Letra C. A locução à toa está corretamente grafada, sendo obrigatória a crase por se tratar de uma locução adverbial feminina, formada pela fusão da preposição a com o artigo feminino a. E aí, vamos lá? Letra D. A locução à toa está corretamente grafada, mas o uso da crase é opcional, dependendo da interpretação do contexto em que aparece na frase. Olha só, qual que vocês acham que é? Marca aqui embaixo aqui pra gente. Vamos participar? O que vocês acham que é? Porque a hora de errar é agora. A professora, eu não boto não, porque eu tenho medo de errar. É a hora de errar é agora, bebê. Se você não coloca, aí você pode errar na prova. Vamos lá, vamos tentar. Coloque aqui pra mim qual que vocês acham que é. Então, eu já falei pra vocês que essa crase, ela vem de uma ideia voltada para uma locução adverbial. Então, que locução adverbial é essa? Vem cá comigo, olha só. Ó, é uma ofensa se servir à toa. Então, isso aqui é uma locução adverbial? É sim, porque olha só, é uma ofensa se servir como? À toa. É uma ideia de quê? De modo. Tá vendo isso? Se é uma ideia de modo, então é uma locução adverbial feminina. Então, a gente já pode cancelar as alternativas que colocam que ela está o quê? Incorreta. Então, nem a letra A, nem a letra B pode ser, concordam? Porque essa locução, esse trecho, esse fragmento vem dessa ideia aqui. Então, tá correta. Então, a gente já tira a letra A e a letra B. Na letra C, a locução à toa está corretamente grafada,
Sendo obrigatória a crase por se tratar de uma locução adverbial o quê? Feminina, formada pela fusão da preposição a e com o artigo feminino a. O que vocês acham? É exatamente o esqueminha que eu coloquei aqui para vocês de crase, sim ou não? Perfeito. Então, já é a nossa marcação? Já é a nossa marcação. Letra C de casa. Fechado assim? Nesse caso aqui, gente, na letra D, por que não poderia ser? Porque ele fala que está corretamente grafada. Mas ela fala que o uso é opcional. Não é opcional, tá? Vamos lá? Vamos relembrar os casos opcionais de crase? O que é um caso opcional? É aquele caso facultativo, já ouviram falar? Facultativo, opcional significam a mesma coisa. O que isso quer dizer efetivamente? Vem cá comigo. Quando eu tenho crase facultativo ou opcional, quer dizer que você pode colocar que vai estar certa, como você também pode retirar que vai estar certa. A escolha é sua, é a opção sua. Ela é facultativa. Essa é a ideia. Tem 3 casos que mais caem na banca IBAN. Também em outras bancas também, né? Que casos são esses? São os casos de crase facultativa. São eles, olha só. Pronomes possessivos femininos, você pode colocar a crase que vai estar certo, você pode retirar a crase que vai estar certo. Pronome possessivo feminino, nome feminino definido, né? Nome feminino próprio, na verdade. Maria, Joana, Aline. Então, antes desses nomes, que são nomes próprios femininos, é facultativo colocar a crase ou não, ok? E após a preposição até. Então, esses são os 3 casos que a gente mais tem como facultativos. Quer que eu anote? Vem cá com a professora, que a professora coloca pra você bem bonitinho aqui nesse esqueminha. Aproveita e já vai analisando esse esquema junto comigo. Por que não pode ser aquela questão lá? Porque ele fala que é opcional, facultativo. E aí, a gente só tem 3 casos de crase facultativo, que não é esse aqui. O à toa entra bem aqui, ó, em locução adverbial feminina. Vamos lá. Quais são os casos facultativos que a gente tem? O primeiro, senhoras e senhores, é o seguinte. Eu tenho que é facultativo antes de pronomes possessivos. Antes de pronomes o quê? Possessivos. Fechado? Minha, sua, tua, por aí vai. 2. Antes de nomes próprios. Antes de nomes próprios femininos. Antes de nomes próprios femininos, certo? E 3, outro ponto importante aqui, senhoras e senhores, é após a preposição até. Então, se eu tiver a preposição até e depois vier uma crase, você pode colocar ou não, que das 2 formas vão estar certas, já que é facultativo. Beleza? Certinho para vocês? Vamos lá? Vamos continuar? Então, sendo assim, o nosso gabarito na número 1 seria letra D, porque se trata de uma locução adverbial feminina e não letra D. Letra C, desculpa aqui, ó. Letra C é o nosso gabarito e não pode ser letra D, porque a letra D fala que é opcional. E é mentira, não é opcional. Combinado? Vamos lá, então, senhoras e senhores. O que nós temos aqui, ó? Número 2. Na número 2, a gente tem o seguinte. Analise a frase. Todos cuidam de todos. Com o canto da mirada atenta às reações dos demais comensais. Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso da crase em as reações. Aí, de novo, nós temos um pouquinho de crase, tá vendo? Atenta às correções. Antes da gente determinar, a gente já sabe como é que a crase é formada mesmo. Preposição, artigo feminino. Muitas vezes, a gente tem como obrigação colocar crase quando for uma locução adverbial o quê? Feminina, como é o caso aqui de às vezes ou ainda à toa. E a gente tem alguns casos facultativos. E esses casos facultativos quer dizer que você pode colocar um não. Beleza. Então, vamos entender melhor como é que funciona a crase? Imagina a palavra acesso. Acesso à escola. E aí, temos crase ou não temos crase? Perceba que não adianta apenas decorar. Você tem que entender como é que funciona aí essa crase. Decorar por decorar, você vai errar alguns pontos, porque a IBAN está explicando para você como é que a crase funciona e como é que ela age dentro do contexto. Entenderam? Então, você precisa saber de onde é que vem, para onde é que vai, se tem alguma palavra que puxa alguma coisa. Como assim? Então, olha só. Primeiro ponto importante. Quando eu falo acesso à escola, quer dizer o seguinte, senhoras e senhores, acesso à escola. Será que tem crase? Será que não tem? Vamos analisar? Primeiro, a palavra acesso, você tem que pensar o seguinte.
Quem tem acesso a alguma coisa. Então, perceba que aqui ele já pede a preposição a. Então, a gente já tem aqui, ó, a preposição a, tá vendo? Então, temos uma palavra que solicita a preposição a. Depois, a gente vai ter uma palavra feminina, escola, que aceita o artigo feminino. Concorda comigo? Quantos as nós temos aqui, gente? 2, então é obrigatório. A crase. Aqui em cima é obrigatória a crase. Porque a gente tem a junção, a fusão desses 2 as, como é bem solicitado quando a gente estuda a crase. Certinho? Então, vamos verificar. Ele fala o seguinte. As reações. Vamos entender? Vou apagar aqui com vocês. E aí vocês vão ver comigo por que tem crase aqui primeiro. Ele fala, todos cuidam de todos. Com um canto da mirada atenta, tá vendo esse atenta? Atenta às reações. Então, vem cá. A palavra atenta, quem fica atenta a alguma coisa, tá vendo? Temos o primeiro a. Reações é uma palavra que aceita o artigo a. Quantos as nós temos aqui? 2, então é obrigatória a crase. Ou seja, temos crase aqui por quê? Porque o verbo pede a preposição, aliás, a palavra pede a preposição, não é um verbo, tá? Um adjetivo. Esse adjetivo pede a preposição no a e reações aceita o artigo no plural as, como está bem determinado aqui, por isso que temos a crase. Agora vamos ler as nossas maravilhosas alternativas. A crase foi empregada devido à presença de um termo masculino que, mesmo não existindo artigo definido, se combina com a preposição a, por exigência do adjetivo? Pensa aí. Letra B. A crase em as reações ocorre porque o adjetivo atenta rege a preposição a, sendo esta obrigatória mesmo sem a presença do artigo definido feminino. Letra C. A crase ocorre devido à regência verbal de atenta, que existe preposição, e à presença do artigo definido feminino plural, que acompanha reações. O uso da crase se justifica pela fusão da preposição exigida pelo adjetivo atenta e o artigo definido no plural, que acompanha o substantivo feminino reações. E aí, gente, qual que vocês marcariam? Coloca aqui embaixo, que eu sempre gosto quando vocês marcam, quando vocês tentam, tá bom? Se você não quer colocar aqui no coisa, coloca aí no seu caderno, coloca aí nas suas anotações, para você ter uma noção. Vamos lá? Já dá para cancelar umas de cara, né? A crase foi empregada devido à presença do termo masculino, de cara já não tá batendo. Porque a crase não pode aparecer antes de pronome ou de nome masculino. Porque eu preciso do artigo feminino. Então, como é que vai aparecer? Não tem como. Então, a letra A a gente já cancela. Letra B. A crase em as reações ocorre porque o adjetivo atenta rege a preposição a, ok? Sendo esta obrigatório mesmo sem a presença do artigo? Não, gente. Como que a gente vai formar o artigo, a crase, sem a presença do artigo? Então, de novo, ele já está mentindo aqui. Não é esse o processo. Aí ele fala assim, a crase ocorre devido à regência verbal de atenta. Pera lá. A palavra atenta é uma regência verbal? A palavra atenta é um verbo, gente? Não. Olha só, todos cuidam de todos com um canto mirada atenta, da mirada atenta. Então, é uma característica. Atenta aqui é uma característica. Se é uma característica, é um adjetivo. Adjetivo não tem regência verbal. Adjetivo tem regência nominal. Olha só a pegadinha aqui. O desatento, aquele que está fazendo só no decoreba, cai nessa alternativa ou fica aí com dúvida entre a C e D. Ai, professora, por que não pode ser a D? Não pode ser a C? Porque ele fala regência verbal. Não é regência verbal, gente. A palavra atenta é um adjetivo, é um nome. Não é verbo. Regência verbal para os verbos. Regência nominal para aquela área do nome. Substantivo, adjetivo, né? Pronome, às vezes, também pode entrar no processo. Então, tomem cuidado. Ele não fala que é o adjetivo, ele fala que é um verbal. O que é verbal? De verbo, não é verbo isso aqui. Por isso, a gente não pode marcar a letra C. Consequentemente, a gente tem como gabarito a letra D de dado. O uso da crase se justifica pela fusão da preposição exigida pelo adjetivo, ó que top, ó. Adjetivo atenta. E o artigo definido plural que acompanha o substantivo feminino, reações. Aí sim, eis a justificativa, eis o processo. E eis aqui o nosso esqueminha para você nunca mais esquecer.
ok? Então tomem cuidado. A Banquiban, ela gosta de trabalhar com esses detalhezinhos às vezes. É uma certa pegadinha que pega aquele desatento. Não seja desatento, ok? Vocês entenderam certinho? Massa, vamos lá, gente. Continuando. Analise o período que segue. O povo de casa não se aquietará até encontrar alguém para levar a comidinha. Com base nas regras de colocação pronominal. Assinale a alternativa que analisa a posição do pronome oblíquo átono se. Não é isso? Então vem cá comigo, perceba. A Banquiban, ela tá bem gramática, ela é bem gramatical, tá? Então você vai ter que estudar, sim, período simples, período composto, regências, colocação pronominal, ortografia. Então você tem que estudar. A banca que a gente falou sobre ela na semana passada, ela era bem texto e texto bem básico. Essa Banquiban, não. A IBAN, ela gosta de gramática, então você tem que ter um pouquinho mais de ferramenta, de conhecimento, de estudo e buscar aí se você não tem. Então aqui ela já tá falando, tá vendo que ela começou com crase, bem gramática, agora ela tá na colocação pronominal, regrinhas. Vamos relembrar algumas coisas da colocação pronominal? Então vem cá comigo, ó, o que que eu tenho? A colocação pronominal, ela é determinada a partir do seguinte, colocação pronominal. Então, o que que a gente tem para a colocação pronominal? Você tem que saber a posição. O que que é colocação pronominal, Denise? É a posição dos pronomes oblíquos átonos, tá? Átonos. Pronomes oblíquo átonos, quem são eles? Me, te, se, nos, você, ó, alies. E os plurais todos aí, tá bom? Me, te, se, nos, vos, ó, alies, tá bom? Tá bom? Então são os pronomes oblíquos átonos. Então você tem que saber onde colocar esses pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo, minha querida e meu querido do lado aí. Então, você vai analisar o verbo. E aí é o seguinte, de acordo com a ideia do verbo e a posição que esse pronome tá, a gente vai ter alguns nomes. Por exemplo, se for antes, não é isso? Antes do verbo, se for no meio do verbo, e se for no final do verbo, ou seja, depois do verbo, aí você já vai saber que a gente tem a próclise antes, a mesóclise no meio, não é isso? E a ênclise depois. Fechado? Então, você sabe que aqui, ó, para ser próclise, tem que ter o que a gente chama de palavras, o quê? Atrativas. E aí, a gente vai ter advérbio, palavra negativa, conjunções subordinadas, pronomes indefinidos e relativos. Então, basicamente, são esses aqui. Aí, para a mesóclise, vocês têm que saber que tem que ter o verbo no futuro e não pode ter palavra atrativa. Porque se tiver palavra atrativa, é próclise. Tá bom? Então, você só vai utilizar a mesóclise se o verbo estiver no futuro e sem possibilidade de próclise. E a ênclise, qual é a regra mais forte? Já não inicia, jamais, tá? Não se inicia oração, não se inicia oração com pronome oblíquo átono. Não se inicia oração com pronome oblíquo átono. Fechado? Só para lembrar as palavras atrativas aqui, que vocês sempre gostam quando a gente coloca, que é, ó, advérbios são palavras atrativas. O que quer dizer palavras atrativas? Quer dizer que o pronome vai vir para antes do verbo. Que o pronome vai vir para antes do verbo e você não pode colocar de outra forma. Porque a regra disse, se tem palavra atrativa, é próclise. Pronome antes do verbo. Entendeu? Então, advérbios. A gente também, palavras negativas, ou seja, de sentido que negativo. Ok? Palavras negativas. A gente pode ter conjunções subordinadas. Conjunções subordinadas. São palavras atrativas e pronomes. Quais pronomes, Denise? Na maioria das vezes, indefinidos. Indefinidos / relativos. Indefinido
barra relativo. Então, essas aqui são as palavras o quê? Atrativas. A gente vai ter que obrigatoriamente colocar o pronome para antes do verbo quando essas palavras aparecerem. Se essas palavras não aparecerem e o verbo estiver no futuro, aí eu posso utilizar a mesóclise. E eu tenho que obrigatoriamente utilizar a ênclise quando? Quando eu tiver um verbo que inicia a oração, eu não posso colocar nenhum pronome. Quais são os pronomes? Para não esquecer, me, te, se, nos, vos, se, o, a e lhe. Fechado? Então, o que a gente tem aqui na 3? Primeiro, vamos verificar o que está acontecendo, que ele pede para você justificar. Você percebeu que a IBAN gosta de fazer isso. A gente tem, com base nessas regras, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem um Czinho bem aqui e aqui o verbo. Combinado? Aqui é o verbo e o Czinho tá antes. Ou seja, se o Czinho tá antes, é porque tem que ser próclise, é porque é próclise. Vamos ver se essa próclise tá correta? Por que esse C tá antes? Justamente porque aqui tem uma palavra de sentido negativo ou ainda um advérbio o quê? De negação, que é justamente as nossas lindas e maravilhosas palavras atrativas. Então, é obrigatória essa colocação pronominal aqui. Você não pode tirar ele do lugar e é por isso que é a existência da próclise. Vocês entenderam? Vamos verificar as alternativas para ver se bate com o que a gente está conversando? 3. A colocação pronominal está correta, pois o advérbio de negação não atrai o pronome, justificando o uso da próclise. Opa! Letra B. A colocação do pronome está correta, mas seria facultativa a utilização da mesóclise? Devido à forma verbal no futuro do presente, aquietará. E aí, vocês acham que isso aqui tá certo? Letra C. A próclise está incorreta, pois a colocação natural do pronome seria em mesóclise, já que o verbo está conjugado no futuro e não é precedido por palavras atrativas. E letra D, o pronome se deveria estar posicionado após o verbo em ênclise, pois não há palavra atrativa que exija próclise. Aqui a gente já cancela de cara quais, gente? C e D, né? Primeiro, ele fala que não é precedido de palavra atrativa. Mentira, ó, um não bem grande aqui, ó. Ele é uma palavra atrativa. Então, de novo, ele fala, pois não há palavra atrativa. Então, mentira dele. Então, olha só. Aquietará está no futuro? Está no futuro. Mas eu posso usar mesóclise? Não posso. Porque eu só posso usar mesóclise se estiver no futuro e não ter palavra atrativa. E aqui a gente tem a palavra atrativa, então eu não posso usar mesóclise. Eu só posso usar mesóclise se estiver no futuro e sem palavra atrativa. Essa é a ideia, ok? Sem palavra atrativa. A partir disso, senhoras e senhores, ficou a letra A e a letra B para nós. Vamos ver? Olha a letra A. A colocação pronominal está correta, pois o advérbio de negação não atrai o pronome, justificando o uso da próclise. Até então, essa aqui é a nossa, concorda? Ele explica tudo bonitinho. Vamos ver por que a letra B está incorreta? A colocação do pronome está correta? Está. Mas seria facultativa? Não é facultativa. Quando a gente tem as palavras atrativas, não é facultativo, é obrigatória. Então, ele fala lá no meu 3 que é facultativa. Mentira, é obrigatória. Por causa da palavra atrativa, não. Fechado? Certinho? Entendido do lado aí? Vamos embora para 4, então. Na 4, a gente tem o seguinte. Analise a concordância verbal e nominal na frase. Aliás, a porção para uma pessoa é, na verdade, para uma pessoa e meia. Assinale a alternativa que explica corretamente a relação entre os elementos envolvidos na concordância dessa frase. Olha isso. Então, o que a gente tem aqui, senhoras e senhores? Vem cá. Ele está falando de concordância, concorda? Então, a gente tem a concordância verbal e a nominal. Então, ó, na concordância nominal, a gente vai entender esse esqueminha aqui, ó. O que você tem que pensar na concordância nominal? Que todo mundo vai girar em torno do substantivo. Então, o substantivo é o centro na concordância nominal, porque essas classes de palavras que eu vou colocar aqui agora, elas são justamente aquelas que vão só obedecer ao substantivo. Se for contra, vai dar erro gramatical. Quem são? Adjetivo. Então, adjetivo vai concordar com o substantivo. Pronome, então o pronome vai concordar com o substantivo. O artigo, e aí o artigo vai concordar com o substantivo. E, senhoras e senhores, o numeral. E aí eles vão concordar.
Então, eles precisam, obviamente, concordar com o substantivo de forma efetiva. Por quê? Porque a concordância nominal é a regra que diz que todo mundo aí vai gerar em torno do substantivo, ou eles vão se relacionar entre si, sempre buscando a concordância. O que é a concordância? É você concordar flexionando a palavra, né? Que pode ser tanto em gênero quanto em número. Gênero feminino, masculino, certo? Número plural. Só que aí, o que a gente tem também? A concordância é o quê? Verbal. Na concordância verbal, tudo vai girar em torno de quem então, minha galera? Do verbo, né? Concordância verbal. A gente vai trabalhar com a ideia do verbo. E aí a gente tem uma regra específica que costuma funcionar bastante, de forma geral. Para os dois conteúdos, há casos e casos bem específicos, ok? Mas a gente vai trabalhar com as ideias gerais para o seu entendimento. Qual é a ideia geral da concordância verbal? Simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, essa é a ideia de concordância verbal e essa é a ideia de concordância nominal. Vamos verificar o que ele pediu aqui? Ele pediu para analisar a frase e vamos às nossas maravilhosas alternativas. Letra A. A concordância verbal é feita no singular. A verbal, ou seja, olha para o verbo. Pois o sujeito da oração, a porção para uma pessoa, está no singular, enquanto a concordância nominal respeita a flexão do termo meia, que concorda com pessoa. O verbo é concorda no singular com o núcleo do sujeito, a porção. A porção, olha, presta atenção. Enquanto o termo meia está no singular porque se refere a uma fração e não existe flexão de gênero. Letra C, a concordância verbal e nominal está incorreta. Gente, já vamos daqui? Não está incorreta. Então, essa aqui você já cancela. Elas estão corretíssimas, tá bom? Pois meia deveria flexionar-se para concordar com o substantivo pessoa. Ué, mas ele não tá? Para uma pessoa e meia? Metade de uma pessoa? E deveria estar no plural para indicar a ideia de pluralidade implícita. Não, tá tudo errado aqui. A gente não sabe nem falar essas questões. O que a gente entende, senhoras e senhores? A gente precisa entender uma coisa. No caso da palavra meia, a gente tem algumas regrinhas, né? Que é um exemplo aqui que a gente tem de concordância nominal. Então, vem cá. Meia. O que a gente tem? Meia é uma questão que vai trabalhar com ideias de contexto. Nesse caso, o que a gente precisa determinar? Entender o que ele está querendo dizer. Se é metade, né? E por aí vai. Aí, o que a gente precisa entender? Primeiro, o contexto. A grande relação do contexto é, olha só. Primeiro, quando meia significa metade, aí ele vai concordar, ele vai fazer a variação. Ele concorda com o gênero. Ele concorda com o gênero. Então, o que isso quer dizer? Meia hora, ou seja, é metade da hora, não é isso? Então, é meia hora. Mas se for meio quilo, vai ficar meia quilo? Não, metade do quilo é meio quilo. Então, ele vai fazendo a concordância com o gênero da palavra se for indicar metade. Mas, senhoras e senhores, quando significa pouco, né? Quando meio significa pouco, não varia. Esse é o grande processo. Não varia. Ela está meio cansada, ou seja, ela está um pouco cansada. Então, é meio, mesmo sendo feminino, tá bom? Então, se você vê que a palavra meio ou meia significa pouco, ela não é para variar. Ela vai ficar sempre meio, entendeu? Mesmo que a palavra esteja no feminino. Agora, ela vai variar se significar metade. Então, meia hora, metade do dia. Então, meia hora. Meio quilo, ou seja, metade daquele quilo. Então, ele vai concordando com as palavras que estão relacionadas a ele. Quando significar metade, aí ele vai concordando. Quando que ele não concorda, que ele não varia, Denise? Quando significar a ideia de pouco, ou seja, ele vai ser um advérbio, e aí não vai variar, ok? Por isso que a gente tem esses processos. Então, nesse caso, a gente já sabe que
A concordância verbal no singular, a letra D que a gente estava, ele fala assim, meia permanece invariável. Não, ela não vai permanecer invariável, porque aqui ele tá falando para uma pessoa, metade de uma pessoa e meia, metade. Então, tá? Como? Vem cá que eu vou te mostrar. A número 4 diz o seguinte, olha a letra A, gente, que vocês já vão sacar comigo qual é o processo mais forte. Na A a gente tem, a concordância verbal é feita no singular, certo? Porque a porção para uma pessoa, o que é para uma pessoa e meia? A porção para uma pessoa. Pois o sujeito da oração, a porção para uma pessoa, está no singular. Perfeito. Enquanto a concordância nominal respeita a flexão do termo meia, que concorda com pessoa. Perfeito. Essa é a letra A. A 4 é a letra A como gabarito correto. Por que a letra B está incorreta? O verbo é concorda no singular com o núcleo do sujeito, a porção. Enquanto o termo meia está no singular porque se refere a uma fração e não exige flexão de gênero. Mentira, exige flexão de gênero. Ele estava indo quase tudo certo, mas na hora que ele fala que não exige, exige sim. Porque nesse caso ele está trabalhando com a ideia de metade. Então, quando é metade, exige flexão de gênero. Por isso que na 4 é letra A. Certinho? Já aprovado. Vamos embora? Vamos lá que a gente tem uma questãozinha maravilhosa aqui, a 5, para fazer com vocês. Na 5 ele fala o seguinte, considere a frase retirada do texto, comida é dinheiro vivo, de Fabrício Carpinejar. Será uma maldição de penúria para 3 gerações. Sobre as palavras destacadas na frase, vamos lá, penúria. Então ele fala árvore, que tá lá, né? Genealógica, será e 3. Então considere a frase retirada do texto, comida é dinheiro vivo, de Fabrício Carpinejar. Será uma maldição de penúria para as 3 gerações. Então ele fala isso lá no texto. Mas tá meio pelas metades aqui, né? Então, ele fala isso aqui dentro do texto. Aqui, ó. Será uma maldição de penúria para as 3 gerações da sua árvore genealógica. Então, ele fala pra gente prestar atenção em 3 aqui, ó. Penúria, árvore genealógica, será e 3. Olha para essas 3 aqui, ó. Nem precisa do trechinho, não, mas olha para essas 3. Analise as regras de acentuação gráfica e assinale a alternativa cuja regra esteja incorreta. Presta atenção, ó. Ah, eu quero a errada. Presta atenção, gente. Eu quero a errada. Toma cuidado com isso, tá? Que ele pega a gente direto com esse processozinho chato. Vem cá, vamos primeiro determinar. Primeiro, penúria. Ela vai ser uma oxítona, certo? Penúria vai ser uma oxítona. Então, árvore. Desculpa, oxítona não, gente. Desculpa, paroxítona. Então, a gente tem a paroxítona. Vamos ver se é isso mesmo que ela pode ser acidental. Mas árvore é parou. Parou, sim ou não? Genealógica, parou também. Parou. Aí, será é uma oxítona. E 3, a gente tem a ideia de monossílabo, não é isso? O 3 separa. Vamos verificar. A partir disso, senhoras e senhores, o que a gente tem? Nesse caso, a gente vai ter que 3 é monossilábico. Combinado? Então, vamos verificar o que está dizendo as nossas questões, porque ele quer a errada. A palavra 3 é acentuada por ser uma oxítona terminada em E, o que a inclui nas regras das oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. As palavras genealógica e árvore recebem acento gráfico por serem proparoxítonas, e todas as proparoxítonas são acentuadas pela norma gramatical. Perfeito, as duas são, ó. Essa aqui tá certa, a gente quer a incorreta. Letra C. A palavra será é acentuada por ser uma oxítona terminada em A, o que a inclui nas regras das oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Não é isso? É certinho. Isso aqui também tá correto. Agora, olha o que eu falei pra vocês. A palavra penúria é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Proparoxítona aparente. Perfeito. O que é isso, professora? É o caso, por exemplo, também de história. História pode ser considerada uma paroxítona, terminada em ditongo, ou ela pode ser chamada, se ela for dividida assim, e a língua portuguesa considera isso aqui também muito correto, que ela é uma proparoxítona acidental. Proparoxítona acidental. Ou seja, as duas formas estão corretas, e é isso que ele afirma aqui, e é o que acontece em penúria. Sim ou não? Mesma coisa. Sendo assim, qual que determina pra gente uma incorreção? A letra A, gente. A letra A é totalmente incorreta, porque ela não é uma oxítona, ela é um monossílabo. Então, monossílabos não são oxítonas. Para ser uma oxítona, tem que ter aí, no mínimo, 2 sílabas. Se uma dissílaba, trissílaba, por aí vai.
Monossílabo tem uma sílaba só, então ele vai ter a regra dele. Não regra de oxítona. E a palavra 3 não é uma oxítona, é um monossílabo. Tomem cuidado com isso. Então, por que que a letra A está incorreta, que era essa que a gente queria? A incorreta, a errada, justamente, senhoras e senhores, porque nós temos letra A, que ele afirma que é uma oxítona, quando na verdade é um monossílabo. Mentira, tá errada. Por isso a marcação. Vamos lá? Sobre o emprego dos pronomes presentes na frase. Todos cuidam de todos. Como um canto da mirada, atenta às reações dos demais comensais. Assinale a alternativa correta. O termo dos demais contém pronome possessivo que estabelece a ideia de pertencimento em relação aos comensais mencionados. Letra B. O pronome ser implícito na frase seria classificado como reflexivo, reforçando a ideia de que o sujeito da oração atua sobre si mesmos. Letra C. O pronome todos é um pronome definido em ambas as ocorrências, expressando uma ideia de totalidade ou abrangência. E letra D. O pronome todos é um pronome demonstrativo que generaliza o sujeito, enquanto o segundo todos funciona como pronome pessoal reflexivo. Ai, gente, essa aqui tá fácil, vai? Esse aqui tá meio esquisito. Então, essa aqui, ele quer a alternativa o quê? Correta. Aí, ele mandou olhar os empregos dos pronomes presentes. Todos é um pronome. Todos aqui de novo é outro pronome. E a gente tem alguns pontos aqui, tá? Vamos verificar melhor? Ele fala aqui o termo dos demais. Todos cuidam de todos com um canto da mirada atenta à reação dos demais. Contém um pronome possessivo? Não, gente, não contém pronome possessivo. Não é um pronome possessivo nesse caso. O pronome possessivo é meu, seu, teu, sua, minha, minha, tua e por aí vai. São esses que indicam posse. Só porque o trecho indica posse não quer dizer que é um pronome possessivo. Na verdade, a gente tem aqui uma preposição. Então, não funciona como pronome possessivo. Combinado? Já não é a nossa. A gente quer a correta. Toma cuidado. Olha o enunciado, porque ele vem pedindo a correta, e do nada uma incorreta. Tomem cuidado com isso, tá bom? Outro ponto. Letra B. O pronome ser implícito na frase seria classificado como pronome reflexivo, reforçando a ideia de que o sujeito da oração atua sobre si mesmo. Todos cuidam de todos, com um canto da mirada atenta às reações dos demais. Todos se cuidam, é isso? Gente, não. Primeiro que a gente não tem essa ideia de ser implícito. Segundo, que a gente não tem a questão de que eles atuam sobre si mesmos. Aqui é uma ideia de reciprocidade, não ser reflexivo. Então, é uma ideia de reciprocidade. Todos estão cuidando de todos, entendeu? É uma reciprocidade. Se fosse uma ideia de reflexivo, seria a si mesmo. Todos cuidam de a si mesmo? Não, não é isso. É uma reciprocidade, não uma relação de pronome reflexivo. Fechado? Olha a letra C. O pronome todos é um pronome definido? Perfeito. É um pronome definido em ambas as ocorrências? Sim. Expressa uma ideia de totalidade ou abrangência? Com certeza. E por isso essa é a nossa marcação. Corretíssima, por sinal, que é essa aqui. Vocês entenderam? Olha a letra D que não faz sentido nenhum. O primeiro pronome todos é um pronome demonstrativo. Não é demonstrativo, gente. Ele é indefinido. Quais são os demonstrativos na maioria das vezes? O este, o esta, o isto, aquele, aquela, ok? Esses são. Pronome demonstrativo não tem nada a ver com todos, tá bom? E aí, nesse caso, ele fala que um funciona como demonstrativo, o outro funciona como pessoal. Tudo errado. Tudo errado, combinado? Não é essa a nossa linda e maravilhosa marcação. Combinado assim? Vamos ver a nossa última questãozinha pra gente fechar nossa live de hoje, pra vocês entenderem melhor como é que funciona essa Bank-Ban? Bora lá! Analise as funções desempenhadas pela palavra que na frase. Sempre acredita que o resto pode ser usado de noite ou completar o próximo cardápio. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos primeiro entender uma coisa. O quezinho, ele é uma palavrinha que tem várias funções. Para você determinar muito bem algumas delas, você precisa dominar muito bem duas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma, quando ele é conjunção subordinada integrante, já vou te ensinar como é que você vai ver isso. Quando ele é subordinada integrante, ou ainda, senhoras e senhores, quando ele for, por exemplo, um pronome relativo. Um pronome relativo, certo?
Nesse caso, o que a gente precisa saber? Isso aqui tem que estar bem na sua cabeça. Como é que você descobre que ele é um pronome, que ele é uma conjunção integrante? Quando eu consigo substituir a oração dele pelo isso. E aí, se isso aqui acontecer e é uma conjunção integrante, você vai ter uma oração subordinada substantiva. Como assim, Denise? Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Eu falo pra você assim, ó. É bom que todos estudem. Presta atenção. Tá vendo que o quezinho aqui tá iniciando essa oração? Que todos estudem? Então, você vai fazer o seguinte, vamos lá. É bom que todos estudem, é bom isso. Isso é o quê? Bom. Então, se eu consigo fazer isso com isso, quer dizer que você tem o quezinho como conjunção integrante e essa oração aqui é subordinada substantiva. Por que, Denise? Conjunção integrante inicia oração subordinada substantiva. Conjunção integrante inicia oração subordinada substantiva. Sempre isso. Como que eu descubro que o que é uma conjunção integrante? Quando eu consigo substituir ele pelo isso, disso, nisso, funciona. Tá bom? Aí você tem esse jogo. E quando ele for pronome relativo? Quando ele for pronome relativo, você vai ter a seguinte questão. Quando ele é pronome relativo, quer dizer que ele retoma alguma coisa. E se você descobre que ele retoma, ou ainda pode ser substituído pelo qual, quer dizer que você vai ter uma oração subordinada adjetiva. Como assim? Vamos lá. A lei que é para todos... A lei que é para todos, a lei que é para todos será aprovada. Vou botar assim para não ficar tanta repetição. A lei que é para todos será aprovada. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Perceba que esse quezinho aqui você já não consegue substituir pelo isso. A lei isso, não tem como. Não é conjunção integrante. Mas você consegue fazer isso aqui. A lei que é para todos. Senhoras e senhores, o que é para todos? A lei. Perceba que ele retoma. Tá vendo que ele retoma? Então, ele é um pronome o quê? Relativo. Acabou. Se ele é um pronome relativo, quer dizer que essa oraçãozinha aqui é para todos, é uma oração subordinada adjetiva. Ou seja, conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Como que eu sei que é uma conjunção integrante? Quando eu consigo encaixar o isso, disso, nisso. Quando eu sei que é pronome relativo, quando ele retoma. Ou ainda quando ele é substituído pelo qual, ó. A lei que é para todos será aprovada. A lei a qual é para todas será aprovada. Também como dá certo? E perceba, ele retoma. Se retoma, é pronome relativo. Vamos verificar qual que é esse, então, da 7? Sempre acredita que o resto pode ser usado de noite. Sempre acredita o quê? Nisso. Sim ou não? Sempre acredita isso. Nisso, dá na mesma. Perceba que ele dá certo com o isso. Então, ele é uma conjunção que integrante. Vamos verificar? O termo que é um pronome relativo já não é. Pois retoma o antecedente resto, ele não está retomando nada, gente. Como é que ele está retomando se resto está depois? Tá tudo errado aqui. Combinado? Não é a nossa. Letra B. A palavra que é uma conjunção subordinativa causal, não. É integrante, é uma conjunção integrante. Pois estabelece uma relação de causa? Não, gente, não tem relação de causa. O termo que é uma preposição? Não. Já sabemos que ele é uma conjunção integrante. Olha que massa. Então, só pode ser qual? Letra D. A palavra que é uma conjunção integrante? Exatamente. Pois introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta que completa o sentido do verbo acredita. Exato. Então, acredita, sempre acredita, isso. Isso, ele sempre acredita. Então, aqui cabe o isso ou nisso, tá? Dependendo de algumas formatações de como tá o verbo acredita. O fato é, tá certinho, porque realmente é uma oração subordinada substantiva. O que deixa a nossa alternativa como letra D de dado. Senhoras e senhores, e um esqueminha massa aí pra vocês na tela pra gente finalizar a nossa live de hoje.
E eu quero agradecer por vocês estarem aqui toda quarta-feira, às 19 horas, para a gente conversar, falar um pouquinho de todas as bancas, construir aí um conteúdo bacana. Se você sente dúvidas, se você precisa aí de um curso, sabe, Pedagogia para Concurso, sempre tem os melhores cursos para você. Inclusive, tem curso meu, tem curso do professor Leandro, tem curso da Cassie, tem vários cursos. Então, aproveitem, tá bom? Busquem aí quais os tipos de banca que vocês precisam, qual o seu concurso, que o Pedagogia está para te ajudar. E eu aguardo você na próxima quarta-feira. É isso, senhoras e senhores. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.